E hoje, especialmente, essa atividade ela é planejada, ela é ancorada, organizada pela equipe jovens da Brahma Kumaris. Então, são temas que não importa a idade, mas sim são feitos por mentes de alguns jovens que têm essa intenção de trazer aspectos da espiritualidade, da consciência, como que a gente pode ter mais harmonia em relação com os outros, mas hoje, especialmente, um tema de muita importância, muita relevância, que é a questão ambiental. Inclusive, o mundo inteiro está de olho no Brasil esse ano, com o evento que vai acontecer em Belém, a COP30. Mas independente disso, não é? Não precisamos de um evento aqui ou na Amazônia para nos lembrar da importância do cuidado, da preservação, de resgatar essa relação com a natureza, com o meio ambiente. Então, é muito prazer, meu nome é Francis, eu tenho uma apreciação muito grande pelo tema ambiental, sempre adorei a natureza, sou fascinado, aprendo muito. Minha formação é engenharia elétrica, mas hoje eu atuo como engenheiro voltado para projetos na área de energias renováveis, sustentabilidade, e já sou aluno da Brahma Kumaris há quase 12 anos. E quem está aqui, a nossa convidada especial de hoje, é a Carolina Moscatelli. Carolina é do Rio também, e ela atua como arquiteta e urbanista, mestre em engenharia urbana e ambiental pela PUC do Rio. E ela trabalha em projetos de recuperação ambiental e naturalização, especialmente de manguezal, restinga e brejo. Então, é algo interessante, não é, de ver quando existe aí um certo glamour, ou vamos dizer assim, uma demanda grande por cada vez mais as pessoas querendo conforto, luxo e arquitetura e temas modernos, não é? Mas eu vou querer saber da Carolina como que ela optou por atuar nessa área da preservação. Então, antes de passar para a Carolina, queria agradecer a presença de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, comentários, vocês são super bem-vindos a colocar aí no chat. E passo aí para a Carolina falar um oi, se dar aí uma boa noite para o pessoal. E já peço para você, Carolina, comentar um pouquinho aí como que foi assim essa sua trajetória, não é? Como que você chegou até aqui, iniciando na arquitetura e hoje com esse viés de preservação na área de recuperação também. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Carolina Moscatelli, eu tenho 28 anos e, assim como o Francis falou, sou formada em arquitetura e terminei meu mestrado em engenharia ambiental e urbana. Desde muito pequena, o tema ambiental permeou a minha criação, porque meu pai ele é biólogo e minha mãe é engenheira agrônoma. Então, sempre esteve presente na minha educação tanto passivamente quanto ativamente, porque os passeios de criança era ir plantar manga com meu pai, ou ir no Jardim Botânico, que é onde minha mãe trabalha. Então, sempre estive envolvida nesse mundo. E a partir, principalmente quando criança, na juventude eu me afastei um pouco desse tema, mas sempre atenta às questões, mas, enfim, passando por aquelas metas pré-determinadas da vida, né? Terminar a escola, fazer a faculdade, e aí depois que eu terminei a faculdade de arquitetura, eu nunca tive um sonho de uma formação, mas a arquitetura, ela sempre, por ela ser muito multidisciplinar, eu pensei assim, eu vou ter o máximo de ferramentas possível
já que eu não tenho um objetivo ainda muito bem traçado, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer. Então, eu fui nessa estratégia e durante a faculdade foi uma frustração muito grande porque era muito voltado por uma questão de materiais frios, como concreto, alguns projetos que não faziam muito sentido na minha cabeça, não parecia ser algo muito aplicável na realidade, parecia que realmente era algo utópico que eu estava estudando e que eu não ia conseguir botar aquilo em prática. Então, eu terminei a faculdade fazendo um parque de mangue dentro de uma área aqui no Rio de Janeiro, que foi já começou a ser assim, um primeiro passo do que eu poderia fazer mais tarde. E, bom, depois disso eu passei um ano sabático, que na verdade eu encontrei com o Francis antes e a gente conversou sobre isso. Foi um ano de pura ansiedade para mim, porque eu estava totalmente perdida, mas uma coisa era muito importante, eu sabia o que eu não queria fazer. Que era Hum, a arquitetura dentro daquele escritório, fazendo casa, decoração de interiores. Eu falei, não, isso não é para mim. Assim, eu até tentei durante a faculdade, mas não era o meu propósito. E eu falei com meu pai dessa frustração e ele falou: então você vem trabalhar comigo, que ele trabalha com área de recuperação de manguezais aqui do Rio de Janeiro. Ele está sempre aparecendo em alguma questão ambiental de gente suprimindo mangue, de aterro indevido. E aí eu fui trabalhar com ele, ainda com muita insegurança por causa também da faculdade, que eu nunca consegui me encaixar assim num nicho dessa faculdade. E comecei a me encontrar dentro do trabalho de campo e eu entrei no meu mestrado de engenharia ambiental e urbana, onde eu consegui ver que o meu caminho estava ficando um pouco mais claro, que eu consegui encaixar os conceitos que eu estava estudando no meu trabalho e na minha vida também, que fazia sentido aquilo que eu estava estudando, se aplicava no meu dia a dia. E a partir daí, eu fui indo, assim, hoje em dia eu já, assim, eu me vejo como uma outra pessoa. Então, uhum. foi Que muito bom. legal. Que bom, é claro que você teve esse privilégio, não é? De ter o teu pai, né? Então você já estava um pouco nesse ambiente, não é? Que não é tanto a realidade de todos, mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas elas têm uma vontade, elas têm uma certa percepção da importância, né? De trazer aspectos de reconexão com o ambiente, com a natureza. Eu, particularmente, me sinto em vários exemplos de quanto eu me sinto bem quando eu tenho uma atitude, uma postura em relação à matéria, à natureza, não é? Mas eu vi que você também comentou quando a gente conversou que tinha algo um pouco mais profundo. Você já até comentou aí, né? Você estava me sentindo um pouco perdida. É como se tivesse a busca de uma reconexão, de um propósito. Então tem algo que vem antes, não é até dessa questão da sua formação ou de qualquer um de nós. A gente não Uhum. precisa ser formado numa área ambiental, né, na área de biólogo para ter essas atitudes. E como aqui, né, na Brahma Kumaris a gente sempre procura lapidar a consciência, fazer essa relação, essa conexão da questão da autopercepção do eu, como eu me vejo, como eu me posiciono no mundo, inclusive o tema, né? Do nosso encontro aqui é o verdadeiro ativismo ambiental, ou seja, tantas pessoas fazendo ativismo, tantas pessoas pregando mas parece que tem algo mais genuíno quando nasce do coração e uma vontade de querer fazer o correto. Então, compartilhe um pouquinho assim, como que você vê essas características que talvez hoje muitas pessoas também estão passando, né? Até não só jovens em busca de um propósito, mas quem já também, qualquer, não importa a idade.
essa Uhum. sensação de realização, né? O que que eu posso fazer na vida? O que que me satisfaz? Conta um pouquinho como foi essa sua experiência, porque mais me parece que você teve um ponto, inclusive, de questões existenciais para nortear a atuação e a carreira que você ia seguir, não é? Sim, eu tinha uma falsa premissa de que se eu entrasse numa empresa grande, de construção civil, eu ia conseguir ganhar um status e conseguir me estabilizar. Eu ia ter um emprego bom, com um salário bom, e aquilo por mim própria, eu já ia é, me sentir plena. E eu trabalhei em vários escritórios em que eu via muitas coisas erradas ambientalmente sendo feitas. E eu ficava, que está acontecendo? Assim, assim, eu via no jornal as notícias, né, sobre a questão dos impactos ambientais. Eu via meu pai trabalhando contra isso e no escritório que eu trabalhava, eu via pessoal suprimindo Mata Atlântica e com licença. Então eu ficava assim, eu não consigo compactuar com isso, eu não consigo, assim, mesmo com dinheiro bom, eu ganhava todos os benefícios possíveis e tal. Isso realmente me incomodava muito, talvez seja porque eu fui criada desde criança, né, plantando mangue e tal. Então eu acho que isso realmente foi no meu core. E Hum, a partir disso eu fui para escritório de paisagismo e ainda assim não me encontrei ali num paisagismo ornamental muito enraizado numa questão muito de beleza do jardim, e não da realmente força que a natureza pode vir a ter, né? E aqui no Rio de Janeiro, eu não sei quanto ao estado de vocês, a cidade de vocês, nós somos conhecidos por ser a cidade maravilhosa. Só que a verdade é que a paisagem é maravilhosa, mas a cidade não é maravilhosa. E os moradores dela tratam muito mal a cidade e a paisagem. Então, assim, aqui a gente tem uma cultura muito ruim que independe da classe social, tá? Pode ser num condomínio de gente muito rica, como numa favela, numa comunidade. Você vai ter o descarte, por exemplo, de lixo doméstico nos rios e lagoas, que é onde a gente trabalha. Então a gente encontra assim realmente de tudo lá. E se você pede para as pessoas falam assim: "Ah, não sou gari, eu não sou lixeiro", como se assim não fosse uma responsabilidade delas cuidar do bem comum. E isso hum, é aquilo que eu cheguei a falar isso com o Francis. Francis me falou isso também, que se a gente não cuida, a gente é um espelho, né? O nosso ambiente é um espelho do nosso interno. Então, eu acredito que tem alguma questão que as pessoas estão muito realmente descontentes consigo mesmas e isso acaba sendo um reflexo no ambiente que a gente está. Então, e isso pode vir a ser reflexo também dessa questão ambiental que está tão pungente, né? Aqui no atualmente, por exemplo, hoje foi o dia que a Terra usou 100% que a população humana usou 100% dos recursos que a Terra consegue gerar em um ano. Então, a partir hum, de agora, a gente já está comendo a cota do ano que vem. E hum. é uma questão que cria, hoje em dia já tem até ansiedade climática, o termo. Então, querendo ou não, direta ou indiretamente, isso está afetando a gente. Sim, nossa, você tocou aí num ponto realmente chave, que é o que a gente realmente acredita, não é? É que a conscientização ela não é só apenas informar, trazer dados, trazer perspectivas, mas o que a gente acredita e o que a gente percebe é que há uma questão interna que está desconectada, né? Como se uma percepção ela não está ativa, ela não está real de fazer uma leitura correta e, inclusive o que a gente procura fazer, não é um dos trabalhos principais da Brahma Kumaris é realmente resgatar os valores originais de cada um. Então, é quando eu realmente me entendo, que eu me valorizo, que eu me cuido, que eu me amo, que para nós as chances, o cuidado com o meio ambiente, ele é natural.
ele é uma consequência, né? Não faz sentido eu querer preservar ou eu falar que eu cuido da natureza, do meio ambiente, se eu não cuido de mim, eu não cuido da minha alimentação. Então parece que há uma divergência, porque se você cultiva um valor e você manifesta esse valor, é aquilo tudo que, né, que a gente vai fazer vai permear essa energia. Uhum. Então, e o que é legal é né, ver que você aí comentou desde a infância, então parece que ali já tinha uma consciência, você já tinha uma percepção. É como aquela criança que ela tem, ela não, ela vê tudo como parte de todo, né? Como se a gente pudesse se integrar com o que existe e não separar, porque Sim. nós somos seres distintos, mas conectados. Então essa sua percepção logo de início já demonstra que você já tinha na sua voz interna já estava ali direcionando, né, o que é certo, o que é errado. Eu acredito também que esse distanciamento que as pessoas sentem e essa desconexão, né, com o ambiental também se deve pela questão das cidades, elas cada vez mais, a política pública de urbanização, ela cria verdadeiros arquipélagos de áreas verdes pela cidade. Então, são áreas desconexas entre si e são pequenos resíduos de áreas verdes e acontece que as crianças, os adolescentes, eles não têm esse contato contínuo que nem os nossos avós tinham há tempos atrás. Então, eu acredito que também a questão da cidade, ela, em outras cidades como Barcelona, eles estão já numa questão contrária. Eles estão trazendo áreas verdes para dentro das cidades, para além da questão do bem-estar, que já é comprovado cientificamente, também tem todos os serviços ecossistêmicos, né? Então, a questão das chuvas fortes, então aquelas áreas vão drenar, tem a questão dos polinizadores, é um pacote de benefícios que você só tem a ganhar, né? E eu acho que Sim, a saúde mental é uma questão que está pesando cada vez mais dentro das cidades também. sem dúvida, sem dúvida. Eu particularmente eu sinto, sabe que eu sinto uma diferença tão grande quando eu saio para fazer uma caminhada e vejo a mata, eu vejo a montanha, eu vejo o horizonte, porque é um exercício para os olhos. Eu tenho percebido como não só passamos muito tempo em telas, mas a minha visada de um horizonte em relação aos ambientes fechados são o quê? 5, 10 metros, 15 metros, se eu estou num auditório, estou num salão. Mas um simples ato de observar a natureza, eu sinto uma sensação de bem-estar tão grande. Provavelmente você é assim também, quando você está em campo, quando você está com a mão na massa, também deve ser assim, não é? Você pode até dizer melhor, porque você saiu de uma cidade grande e hoje em dia mora numa ecovila, né? Então, imagino que você tenha esse. Eu vou para esses arquipélagos que ainda existem na cidade do Rio de Janeiro, que por sorte ainda tem várias áreas verdes, mas eu imagino que você sinta isso 100%, assim. A gente consegue. O que é legal, o que a gente gosta de propor, não é? A vida é um laboratório, a gente deve explorar e criar a nossa vida como um próprio laboratório. Eu Uhum. nunca gostei muito de assim, eu tenho que fazer o que mandar, ou sabe, esse tipo de coisa. Mas quando eu comecei a estudar os ensinamentos da Brahma Kumaris, que nos ensina, né, conceitos assim super básicos, mas que eu nunca tinha parado para pensar, né? Aquela velha história, você planta e você vai colher o que você planta. É você que cria a sua realidade, né? Você que cria os seus pensamentos. E aí eu lembro que também tinha uma certa desconexão, não é, com o meu eu mais profundo, o meu eu verdadeiro. Então era uma prioridade mais em alcançar uma posição, um status, uma projeção externa e me distanciava um pouco da minha verdade mais profunda.
mas eu acho que a jornada de cada um de nós é em busca por esse resgate, não é? Porque é como se essa relação com o meio ambiente, com a natureza, é algo que já a gente traz dos nossos ancestrais e foi se perdendo, e foi se perdendo. E o que eu gostei muito também, quando a gente teve aquela conversa, você tocou num assunto que você já demonstrou isso pela sua fala, que é o amadurecimento, né? Então, assim, para nós está claro que não importa a idade física da pessoa, ou a experiência que ela tem, ou o nível de educação que ela tem, mas essa responsabilidade, essa ética, né, vamos dizer assim, uma ética mais verdadeira, ela surge quando há um amadurecimento do ser, não é? Sim. Quando há uma valorização, um reconhecimento, por exemplo, tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo, a gente gosta, a gente ama alguém quando alguém dá alguma coisa para nós, não é? Se alguém nos dá alguma coisa, a gente gosta daquela pessoa. Mas a natureza só nos dá o tempo todo. Ela dá luz, ela dá água, as árvores, ela é doadora. Então, onde está o meu amor, a minha apreciação, o meu respeito, o meu retorno para com a natureza? Então, cabe sim, eu acho que uma reflexão é amadurecimento. Você vê isso também, porque isso que você falou, imagina, tem empresas, tem grupos trabalhando nessa área, mas no fundo está fazendo algo nada alinhado com esses princípios, não é? Eu acredito que o propósito ele não é algo que seja algo concreto, sólido, né, maciço. Ele é totalmente fluido. Então, a questão é realmente pode parecer clichê, mas eu acredito que seja a jornada para você chegar e talvez você nunca chegar nesse propósito fluido. Então, nesse sentido, você errar e tentar. Então, aquele que eu achava que era meu propósito, ter uma estabilidade financeira e estar num cargo alto dentro de uma empreiteira, eu vi Hum, que não era. Mas se eu não tivesse tentado antes, eu poderia ainda estar com essa falsa ilusão na minha cabeça. E é aquela questão também de amadurecimento. Quem eu era há 5 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, é uma pessoa muito diferente de quem eu sou agora. E eu não imaginaria que eu seria essa pessoa de hoje. Então, acredito que e provavelmente daqui a alguns anos o meu propósito provavelmente vai estar com um esboço levemente diferente. E é isso, é ótimo, eu acho, né? Porque no final não vira, não fica uma obsessão pela linha de chegada, né? Então, hum. eu acredito que seja por aí. E imagino também que teve ali momentos de dúvidas, né, desafios, porque conta como foi, o que que você, de onde você extraía sabedoria, força, o que que você fazia para tentar ser assertiva nesses momentos, porque eu acho que quando nós temos essas, ou fazemos escolhas e transições, vem aquele friozinho de saber, ou de não saber o que vai acontecer, não Uhum, é? E no início da nossa vida, a gente não tem tanta experiência, mas a gente quer aceitar, ninguém quer errar, não é? E você usou, assim, algumas frases que eu achei interessantes, essa questão de tentar, né, erros e tentativas na jornada, estar presente, resiliência, resistência. Então, como que você, quais aspectos mais sutis, podemos dizer, seja de convivência, o que que você fazia, uma prática, um hábito que fazia você ouvir a sua voz interior, porque o que acontece muito às vezes é assim, né? Ok, tô nessa dúvida, tô querendo ver meu propósito, não me faz sentido, mas vem uma proposta financeira lá no alto. Ou vem algum parente seu ou algum amigo falar, não, mas você vai para essa área, ou seja, vai, né, alguém ou outras situações tentar te desviar.
do seu objetivo. Como que foi para você ouvir o seu coração, digerir isso e manter a determinação para seguir com esse seu propósito e essa sua, por exemplo, essa sua vocação? Eu acredito que todo dia que eu vou, a gente tem um trabalho aqui nas lagoas de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. E aí toda vez que eu saio e consigo tirar fotos ou verificar que tem uma nova espécie de ave, ou que eu vejo um novo jacaré que não vinha por ali, quando você começa a entrar em contato cotidiano com a natureza e você começa a perceber ela não como eu gosto de usar um exemplo para exemplificar melhor, ilustrar melhor, que quando você vê uma moita e você fala assim, ah, ali é só mato. Quando Hum, você entra mais em contato com a natureza, você vê que aquilo não é mato. Ali tem um arbusto e do lado tem uma árvore. E esse arbusto, ele floresce de 2 em 2 meses. Dentro desse arbusto tem pequenos insetos que comem as larvas de outros insetos. Então, assim, aquele borrão verde que a gente vê no início, ele se torna um ecossistema. A gente, como ser humano, muitas vezes nós somos um pouco desumildes e de achar que nós que temos rotina, nós que somos apegados, apenas nós temos sentimentos, mas na verdade eu já sou totalmente da filosofia de que esses animais também têm consciência, eles têm hábitos, eles, eu sinto que eles me reconhecem. Então, assim, é algo além de qualquer proposta. Claro que o financeiro, você não vai fazer caridade ali, né? Você não sim, vai viver de caridade, mas essa questão dos animais e da fauna, da flora, porque no final eles não têm a voz, né? Eles não podem chegar num palanque e falar, ó, eu sou contra a devastação da minha casa, porque senão eu não tenho mais onde morar. Então, as poucas pessoas que entram em contato com essa natureza, né? A fauna e a flora, e você vê a exuberância, ainda mais a gente que tem aqui a Mata Atlântica e os outros biomas do Brasil, que é tão exuberante, né? A gente tem a maior biodiversidade do mundo e eu sinto que nós somos muito pequenos, muitas vezes, perto da exuberância que é a nossa biodiversidade e a nossa natureza. E a gente não sabe manejar isso direito. Então acaba muitas vezes vendendo a preço de banana, né? Girando assim, usando essa questão. Eu acho que é isso mais, Francis. Eu acho que pega muito para esse lado. A gente tem uma família de jacarés do lado de onde a gente trabalha, que é a Margarida, porque a gente sabe que é a Margarida porque ela não tem uma pata. E aí ela já teve vários filhotes, vários meses ela fica lá, e a gente chama Margarida, cadê você? E ela aparece, e aí chega o macho, a gente sabe que é macho, que não é Margarida. Então, assim, você vai realmente virar um laço familiar, sabe? E sim. é muito legal, é muito legal. Você só recebe, assim, no caso, né? Porque você vê que a existência humana, não existe só a existência humana, né? Existe a existência daqueles animais, daquelas plantas que também merecem viver. Então, acho que é por aí, assim, que esse trabalho com meu pai me proporcionou também, essa Uhum. vivência. Olha que legal. O que que eu sinto, né? Você falando isso, eu senti que saiu de você compaixão, porque você se conectou com esses seres, não é? Uma visão integrada, né? Essa visão ampla de um micro, né? De um sistema que está ali, não só um elemento isolado, mas essa visão que nós estamos integrados e conectados, interligados, e para nós isso realmente é muito real. Inclusive, o que a gente faz aqui de tempos em tempos e somos inspirados a fazer é usar os nossos, o que a gente tem, né? Os nossos recursos para gerar menos impacto na natureza, no meio ambiente, mas também gerar algo que seja benéfico. E uma delas é quando a gente pratica, em alguns momentos, uma meditação, a gente envia esse sentimento de gratidão, de amor para a natureza. Então é como se fosse, eu vou
emanar o que eu tenho de bom em mim. E o que eu tenho de bom em mim é uma energia boa, não é? E isso se reflete no entorno, no meio ambiente. Então, e a gente tem casos de ver como que a natureza retorna. Na Índia, a gente tem uma prática que chama agricultura yogi, onde alunos, né, da BK que trabalham nesses campos, nessas fazendas de plantação de vegetais, de frutas, e eles dedicam parte do tempo meditando. É impressionante o desenvolvimento do plantio, lugares em que não havia água e começa. Então, assim, o poder da nossa consciência, né? Uhum. Não só o impacto que a gente tem no consumo, como você comentou no início, inclusive isso para nós está conectado quando o ser, quando a alma está vazia, ela quer consumir mais externamente, né? Quem nunca se sentiu entediado e um pouco com aquela sensação de querer um estímulo e vai lá e compra um produto sem necessidade, ou vou comer uma sobremesa, um doce sem necessidade. Então, o que a gente procura mostrar para as pessoas é: saiba quem você é, crie essa relação com você, esse resgate. E aí, naturalmente, automaticamente, começa a ter uma mudança de percepção. Você vai ter mais compaixão, o seu senso de responsabilidade muda, o amadurecimento, e aí começa a mudar as relações com a natureza e o meio ambiente. A gente tem visto isso acontecer de uma forma muito bonita. É claro que a grande massa ainda não está realmente nessa sintonia, né? Mas eu acho que é esse trabalho que você faz, esse trabalho que a gente está fazendo, esse tipo de encontro que a gente está tendo, porque nós estamos moldando uma percepção juntos, uma consciência coletiva, né? E isso tem um impacto na realidade. Então, eu adoro trazer e pensar. Eu tenho algumas dicas, não sei se você tem algumas dicas também. Por exemplo, hoje mesmo eu fui no mercado, aí coisa simples assim, né? Eu sempre tenho uma sacola no carro. É. Daí eu levo a sacola. Mas assim, já aconteceu de eu esquecer a sacola e aí a pessoa colocando aquele monte de saco plástico. Eu falei, não, peraí, eu vou lá no carro buscar. Eu me senti bem. Não sei se você entende o que eu vou falar. Você sente bem quando você faz uma coisa correta, Não que é, é você não vive no piloto automático, né? Você realmente tem consciência de toda ação que você faz. muito mágico, assim. Então, assim, eu falei, puxa, sabe, uma sensação de eu fiz a minha parte, né? Eu Uhum. fiz a minha parte. E eu acho que se cada vez mais e mais. Eu lembro uma vez também que a gente estava numa discussão com algumas organizações, numa das COPs que eu participei, e alguns representantes da ONU estavam falando muito de exemplos de sucesso ao redor do mundo, de iniciativas de pequenas comunidades. Então, Uhum. a mensagem é assim: não precisa você fazer um projeto enorme para cuidar do meio. O melhor projeto é o impacto onde você está, na Sim. sua casa, no seu ambiente. Então, você também acredita nisso, que com ações simples, conscientes, eu posso estar fazendo a minha parte onde quer que eu esteja? Com certeza, Francis. Eu sou. Eu já tive essa conversa com meu pai e a gente é um pouco contra aquele ditado: só uma andorinha só não faz verão. Eu acredito que realmente ela consegue fazer verão. E é aquela questão, são ações isoladas. Assim, eu vou fazer na minha casa, você vai fazer na sua casa, e você vai. É como se fosse realmente
uma contágio, né? Então, a partir do momento em que a outra pessoa vê você fazendo e aquilo é tão natural, por exemplo, catar o lixo que você viu na rua. O lixo não é seu. Mas por que que você acha que aquele lixo deveria estar ali, sabe? Então, Uhum, assim, quando eu tô na lagoa, enfim, claro que na lagoa é uma quantidade muito grande, mas se eu tô na rua e eu vejo uma latinha de cerveja, alguma coisa que dá para eu pegar, tem uma lata de lixo, uma papeleira ali perto, por que não pegar? Né, e contribuir com a limpeza urbana. E aí isso vai gerar milhares de benefícios, como melhora da drenagem no dia de chuva, a questão visual de não ter lixo no chão, seu cachorro, seu filho não se machucar com aquele lixo também. Então, em relação às sacolas, eu acho que já é um bom passo de mudança, realmente impacto. Muita gente me manda mensagem falando: eu quero fazer um trabalho voluntário no Mangue e eu quero ajudar nisso, mas eu fico assim, mas você pode ajudar e todo dia, na verdade. Você não precisa ajudar só uma vez naquela ação específica, você pode ajudar todo dia. E as pessoas uhum, ainda não conseguem entender isso como a ação isolada, ela pode se tornar uma ação local e virar, quem sabe, uma questão global, né? uhum, Então, eu acho que as pessoas elas precisam acreditar mais nelas mesmas e na questão individual da mudança. Não achar que você vai precisar de um grande líder ou que você vai precisar de um movimento assim que assim uma queda da Bastilha para você poder realmente mudar seus hábitos, porque hábito não é uma questão que você vai mudar do dia para a noite. Então, uhum. você precisa se acostumar, você precisa ter na sua cabeça o porquê você está fazendo aquilo, se aquilo faz sentido para você. E eu acho que a partir disso é natural você ir adaptando outros hábitos que são saudáveis para você e para o meio ambiente também. Muito bom. Eu adoro essa ideia porque me traz uma sensação de que é possível, né? Porque se a gente vai esperar os demais, vai esperar um grande projeto. Vamos ver quem está aí, os participantes, coloquem aí no chat se você, o que que você faz, se você tem alguma dica, como que você vê essa questão, não é, ambiental, essa relação, se você sente que ultimamente, se você está tendo mais consciência, percepção, qual é a relação, né? Porque eu acho que essa reflexão ela é saudável. A relação do eu comigo em relação com o mundo, inclusive em relação com as outras pessoas, não é? Tudo começa comigo. Se eu não faço a minha parte, não é outro que vai fazer, não é? E para mim a ficha caiu muito forte quando eu tive essa realização que o meu entorno, a minha realidade, ela é fruto da minha consciência, das minhas escolhas, das minhas atitudes. Isso é muito profundo. Isso é mágico, porque eu posso sim, é, inclusive estender um pouco mais até do tema que a gente está falando aqui, mas eu posso inclusive trazer prosperidade no nível pessoal, eu posso trazer abundância, eu posso trazer uma relação assim, é como se eu sinto o universo sempre vai me dar alimento e água se eu cuidar. Eu não preciso me preocupar, não é? Ahn, eu não vou ter medo de algum animal, não vou ter medo de um raio, de um trovão. É como se a natureza ela fosse, ela é minha amiga, né? Então, no campo profissional, como eu trabalho com energia solar, todo dia eu agradeço o sol, por exemplo, porque o sol é essa fonte de calor. Esses dias aqui, né, aqui em Serra Negra, uma região de serra, você sai da sombra e vai para o sol, você sente aquele calor, você fala, gente, o que seria de nós sem o sol? É a É. potencialidade que o sol tem de gerar energia, calor, o ar também. Então, assim, é uma relação, acho que é um resgate, porque certamente os povos antigos, eles tinham tal respeito, né?
Sim. Inclusive, quantas tradições agradeciam as colheitas, não é? Então, eu acho que está na hora, sim, da gente resgatar isso. E tudo começa conosco, não é? Tudo começa conosco. E o que mais você sente que a gente pode fazer? Um dos desafios grandes que ainda a gente enfrenta? Você acha que ah, alguma coisa ainda é contra isso? Por exemplo, a indústria do consumismo, ou também as questões tecnológicas, que nem só por curiosidade, né? Eu estava vendo que a quantidade de data centers que estão sendo criados no mundo para armazenar informação e a quantidade de água e eletricidade que está se usando para manipular toda essa quantidade de informação, já tem cidades que estão sendo privadas de água porque esses grandes data centers estão usando água para resfriar os computadores. Olha que ponto nós chegamos. Não, por exemplo, a cidade de Atafona, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, ela está sendo engolida pelo mar. E por que que Hum, ela está sendo engolida pelo mar? É um caso muito emblemático que eu acho que já foram uns 5 ou 10 quarteirões de casas que já foram comidos pelo mar. Na verdade, o que que aconteceu? Além de todas as mudanças climáticas que pioram as ressacas e as tempestades, o rio, eu vou ficar devendo o nome para não falar o nome errado. Eu acredito que seja Paraíba do Sul, mas pode estar errado. O rio, hum, ele desce em Atafona, mas ele vem de várias outras cidades subindo o norte fluminense. E essas cidades estão captando essa água e deixando o curso do rio mais enfraquecido. Então o rio ele não consegue mais lutar contra o mar, porque quando ele hum, chega contra o mar, ele perde a força dele. Então o mar ele entra com tudo. E isso está tá causando essa erosão ali na parte da praia e as casas estão sendo engolidas. Então, eu acredito assim que a tecnologia nós temos para levar um homem a Marte, levar um homem a Júpiter, nós hum, temos tudo. Só que depende de qual o interesse dessas pessoas, né? Então, hum, eu acho que é muito importante, principalmente nas épocas de eleição também, a gente ter essa consciência, buscar pessoas que têm essa consciência ambiental, né? Porque é o que vai ditar o futuro do país também. E também, eu acho que principalmente esse ponto que hoje em dia está muito forte, né, com a pele da devastação, que vai flexibilizar o licenciamento ambiental. Então, eu acho que é um ponto que bate no que você falou também. uhum. E super importante seu trabalho. Parabéns. Uhum. Certamente não é algo fácil, não é? Não é algo comum, assim, para ser sincero, a gente costuma ouvir muito mais, de verdade, né? Outras profissões existem, mas quão importante e fundamental é ter agentes com conhecimento, com amor, treinados do jeito, né, que você estava explicando, essa questão dos mangues, toda essa. Então, assim, é como você tem uma percepção ainda a mais do que nós, né, porque você tem essa atuação no dia a dia, e tenho certeza que a sua atuação com essa consciência vai propagar e vai inspirar pessoas. Por onde quer que você passe, vai tocar o coração e a mente das pessoas por um movimento de um ativismo mais verdadeiro, que nasce de dentro para fora, né? Que não seja só balelas e promessas, que eu acho que é hora sim do ser humano despertar, de reconhecer, de agradecer. E eu acho que assim a gente tem uma bússola interna. É quando ela não está apontando para o norte verdadeiro, a gente está naquela busca, a gente está naquela tentativa de se encontrar, mas eu acho que é uma questão de tempo para encontrar e para resgatar isso. Eu acho que a chave de muitos problemas que estamos tendo hoje em dia na nossa sociedade atual
o enraizamento vem dessa desconexão também com os nossos antepassados e com a questão do ciclo da natureza e respeitar, que a gente faz parte dela, né? Nós não somos superiores a ela. Então, Mas eu acho que é por aí, é Francis. por Eu acho que aí. é por aí. Que bom. Bom, se alguém tem alguma pergunta, o tempo está passando, a gente está se aproximando aqui no final desse compartilhamento, não é? Então, se alguém tem alguma pergunta, quer fazer um comentário, fique à vontade, seja bem-vindo. E a mensagem eu acho que é essa, né? Pelo menos eu vou passar para a Carolina, passar uma mensagem aí que ela gostaria, mas eu acho que para mim é isso, é uma sensação de liberdade, saber que está nas minhas mãos, não é? Sim, vem a responsabilidade, pode vir como um peso, mas vem junto à liberdade, que não depende do outro, não depende de ninguém. Se eu tenho esse movimento verdadeiro comigo, se eu me respeito, se eu me aprecio, se eu me vejo digno, se eu vejo a natureza com essa visão de agradecimento, de amor, de respeito, compaixão pelas formas de vida, não tem como eu não me sentir uma pessoa mais realizada, uma pessoa que pelo menos estou fazendo o que eu posso. Então, é essa a mensagem, e o que a gente faz, o que eu procuro fazer aqui é através, não é, desse dia a dia da consciência espiritual, dessa percepção de quem sou eu, da prática da meditação e de olhar tudo e todos com respeito, com inclusão e com um sentimento que estamos todos juntos e todos conectados. Então, Carolina, eu passo para você fazer as considerações finais, alguma mensagem que você queira passar aqui pro pessoal. Obrigada por terem visto a nossa conversa e vou repetir a máxima que eu falei, que é uma andorinha faz verão, sim. Eu acredito muito nisso. Então, no momento que você se sentir limitado pelo seu ambiente, pelo seu grupo familiar de amigos que não compartilham dos mesmos pensamentos e da sua missão, enfim, o seu propósito. Não se sinta limitado, não desista por causa disso. Hoje em dia a gente tem a internet para o bem e para o mal. Vamos usar para o bem, então buscar formas de poder ajudar e quem sabe encontrar outras pessoas que já ajudam e também talvez se sintam isoladas, excluídas e tentar criar essa conexão. Então, eu acho que é isso. Nunca desistir, gente. Tem jeito. Só falta a gente conseguir entender que cada um fazendo sua parte consegue. Muito legal, Carolina. Achei lindo isso. Uma andorinha faz verão, sim, né? Paz, paz. É uma crença bem limitada e bem assim ultrapassada, vamos dizer assim, Sim. né? Uau, adorei. Então eu passo para Mariana e já agradecendo aí também a Mariana pelo suporte, pelo Augusto que ancoram e organizam as atividades. Eu passo para Mariana anunciar as próximas atividades, daí a gente volta para encerrar com um momentinho de meditação. Gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecê-los. Foi muito gostoso, né? Foi muito bom o nosso encontro de hoje. Agradecer a todos que participaram, que estavam usufruindo, como eu também. E sempre aprendemos juntos, né? Gostaria só de estar compartilhando sobre a nossa próxima live, que será no dia 27 de agosto, quarta-feira do mês de agosto, e o tema é Juventude em Ação, virtudes que nos inspiram. Bem interessante também, que vai ser a Raquel, que é uma aluna bem antiga aqui de Campinas, e a Érica Berto, de São Paulo, que é a coordenadora, faz parte da equipe de coordenação de São Paulo.
Então, gostaria de também inspirá-los a quem não for inscrito no Instagram da Brahma Kumaris, tanto da Brahma Kumaris mesmo, como da Brahma Kumaris Jovens, estarem se inscrevendo para ficarem atentos a todas as nossas programações. E todos os domingos nós temos a palestra às 18h30 no canal do YouTube da Brahma Kumaris. Então vamos usufruir, fica gravado também, pode ser escutado depois, assistido depois. Então nós podemos usufruir dessas ferramentas que a internet nos proporciona. Om Shanti, boa noite, gratidão. Boa noite, Mariana. Muito grato. Então, mais uma vez, agradecer a Carolina, a você, a todos aí. Carolina, foi muito especial, viu? Obrigada Sucesso para pelo você. convite. Obrigada ao Augusto também por ter me convidado. Fiquei muito feliz com o encontro, de ter também te conhecido, Francis, foi um prazer. E espero que nos encontremos outras vezes. Sem dúvida, desde já convidada e todos convidados a vir conhecer a nossa sede aqui em Serra Negra, nas montanhas, realmente um lugar muito bacana. Então a gente vai terminar com um momentinho bem de introspecção, essa consciência de que tudo começa comigo, essa energia do cuidado, do respeito, do amor, da preservação, não só para o meio ambiente, para a natureza, para as pessoas queridas, mas tudo começa quando eu crio essa energia comigo mesmo. Eu me vejo como esse ser de paz, naturalmente, pleno e satisfeito. Quando eu estou em paz, quando eu estou pleno, eu não preciso demandar e consumir mais e mais de qualquer coisa física. Os pensamentos são o alimento da alma. O pensamento nutre o meu ser, eu me sinto pleno, satisfeito, experimento o contentamento, o amor, e eu espalho essa vibração para a natureza, para o ambiente onde eu estou, como se aquilo fosse o melhor que eu tenho para retribuir por tanta coisa que eu recebi até hoje. Água, alimento, o calor, quanto benefício cada um desses elementos me trouxeram: a água, o ar, o fogo, a terra, as árvores, as plantas. Quantas vezes a natureza me trouxe uma experiência de calma em momentos de buscar por bem-estar, um pôr do sol, uma noite estrelada. Então, retribua para o meio ambiente através de espalhar esse sentimento genuíno de agradecimento, de respeito, de apreciação. E espalhar paz, amor,
para o teu corpo, que também é feito dos elementos da natureza, da matéria. É a mesma natureza. Os elementos químicos que compõem o seu corpo são os mesmos elementos que estão aí no ar, na terra. Então, esse sentimento, essa vibração pura, curativa, para cada célula do seu corpo, como se eu, esse farol, brilhando no meio da testa, emano cura, saúde, disposição, força, e como se cada célula do meu corpo se iluminasse, me agradecesse por esse cuidado. O poder do pensamento gera um impacto na natureza, na matéria e no meu corpo. E o resultado, eu me sinto bem, me sinto leve, me sinto feliz, me sinto contente. Então, agradeço mais uma vez, desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.